as pessoas, para sobreviver, elas esquecem mais do que lembram, né? Nem todo mundo que viu prestou atenção. Talvez seja a etapa mais difícil, é você internalizar aquele conteúdo no candidato, que o candidato consiga ter fluência naqueles assuntos. Cara, vocês fizeram isso aqui foi muito importante. Por que vocês não estão falando disso? A gente já falou demais. De ser um peixe grande num lago pequeno. Isso. Eu uso sempre essa frase, né, que José Saramago dizia que para você ver a ilha, você tem que sair da ilha. Uhum. Comunicação é frequência e repetição. O meu entrevistado de agora no podcast Boca de Urna, eu queria dizer que a gente vai fazer 4 horas de podcast, porque eu já recebi aqui minha propina, ele já chegou me dando de presente aqui esse livro, então aí a gente dá mais tempo para... Não, brincadeira, eu ia dizer que a gente dá mais tempo para os convidados que dão presente para a gente. Rodrigão, prazer estar com você aqui, conversar com você pessoalmente, a gente bateu um papo esses dias por telefone. Rodrigo é um cara que tem um longo histórico. Se eu fosse apresentar aqui o histórico, o currículo, a gente ia levar o tempo todo da entrevista. E aí eu queria que você se apresentasse aqui para a gente, dentre todas as experiências que você tem, quais são as que você destaca, assim, que você acha que representam bem quem é Rodrigo Mendes? Bom, primeiro agradecer o convite, um enorme prazer estar aqui batendo esse papo. Olha, eu já tenho quase 30 anos de marketing político, né? Comecei bem cedo, né? E já foram 62 campanhas eleitorais aí nesse tempo todo. Tem algumas campanhas importantes, assim, significativas. Por exemplo, em 98, a gente aconteceu uma greve na Polícia Militar em Minas Gerais, e os líderes da greve depois se tornaram candidatos a deputado federal e estadual, e a gente elegeu um deputado federal mais votado em Minas e um deputado estadual também, que eram os líderes desse movimento de greve na Polícia Militar. Eu fui consultor do TSE também ao longo de 4 eleições, e a gente fazia a campanha Vota Brasil, que é uma campanha de esclarecimento ao eleitor, e uma campanha muito importante, assim, do ponto de vista da cidadania, da construção da cidadania no Brasil. E fizemos muitas coisas legais, assim, por exemplo, nesse período que eu estava lá, a gente estruturou todas as pesquisas que antes não existiam, mas para fazer o planejamento dessa campanha, a gente fazia uma pesquisa qualitativa para entender o estado de ânimo do eleitor. A partir daí a gente conceituava a campanha, fazia a campanha e aí pré-testava também essa campanha de ir para o ar. E aí, uma semana depois da eleição, a gente fazia uma pesquisa quantitativa nacional para avaliar o recall, a retenção, o resultado daquela campanha. E aí, a partir daí, a gente ia calibrando as próximas, né? E conseguimos ali quase 98% de recall junto à população brasileira. Então, claro que tinha uma mídia espetacular, né? Mas, com certeza, também tinha muita ciência embarcada ali. Uma campanha que eu gosto muito, nós fomos para Mato Grosso do Sul em 2013, ficamos lá quase um ano, preparando uma campanha de um deputado federal muito desconhecido, tinha 4% de intenção de voto, contra um senador, Delcídio Amaral, do PT, que tinha quase 70% de intenção de voto. Então, assim, fomos para lá, é uma eleição perdida, mas vamos fazer uma campanha, né? E aí, através de uma pesquisa qualitativa também, descobrimos ali, onde que a gente podia entrar. Construímos logo de cara uma estratégia de flanqueamento ao líder que comprou a nossa provocação e fomos para a briga. Foi uma campanha muito pesada, assim, muito disputada, e acabamos ganhando a eleição. Reinaldo Zambuja virou governador, eu virei secretário de comunicação do estado, fiquei lá como secretário. E fizemos também um trabalho, foi até o tema da minha palestra ontem um pouco, basicamente conseguindo entregar aquilo que o eleitor queria muito rapidamente no governo. Ou seja, contemplando a expectativa do eleitor muito rápido. E aí, Reinaldo, quando eu saí do governo, era o segundo governador mais bem avaliado do Brasil, só perdia para o Ricardo Coutinho da Paraíba, que sempre foi muito bem avaliado, né? E Reinaldo foi reeleito e conseguiu fazer o sucessor agora também. Isso. Tive o prazer de conversar com ele. Recentemente estive em
Campo Grande. Tive o prazer de conversar com ele. É, de fato, um cara extremamente preparado, entende bastante essa questão dos bastidores da política. Sim. Tanto é que tem um papel fundamental, né? Hoje é um grande... É o cara que está por trás de todas as grandes decisões políticas, eu acredito, do Mato Grosso do Sul até hoje, é ele. E o que é que você trouxe para o Compol? O que é que você apresentou aqui para a gente? Eu falei, minha palestra chama Como Construir uma Marca Forte para o Seu Mandato, né? Eu falo um conceito que para mim é muito importante, que é o conceito de posicionamento, né? É o conceito da década de 90, né? O livro do All Rise do Jack Trout, que é um livro de 90, mas que apresenta o conceito de posicionamento, que é exatamente a capacidade que a gente tem de produzir um efeito de memória na cabeça das pessoas, quer dizer, as pessoas conseguirem reter algum conceito, algum atributo de um produto, ou de um candidato, ou de um governo, e esse atributo ser determinante para ele conseguir tomar uma decisão, né? Sim. Então é sobre isso que eu falo, é sobre memória, sobre produção de capacidade de lembrança e fixação desse conceito, né? E para isso a gente precisa ser seletivo, sobretudo no dia de hoje, que a atenção é cada vez mais um recurso mais escasso, né? Então a gente precisa escolher muito, e a partir do momento que você escolhe aquele foco, você tem que repetir, 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 e não pode ficar dispersando, né? A crítica que eu faço é essa. Os governos, eu acho que depois, sobretudo depois de rede social, essas coisas, você tem uma explosão de mídias e de conteúdo, e aí você tem conteúdo demais e retenção de menos, né? As pessoas, para sobreviver, elas esquecem mais do que lembram, né? Então, aumenta ainda mais a necessidade de você focar. Quer dizer, escolhe um atributo e vai nele. Sim. Repete de várias formas, de vários jeitos, mas você tem que, para isso, ser fixado na cabeça das pessoas. Esse é um ponto importante, porque a gente que atende políticos, às vezes a gente chega no projeto para fazer um trabalho de consultoria, por exemplo, e a gente faz uma pesquisa lá sobre a história do político, conversa com ele, conversa com a equipe, e de repente a gente identifica pontos que são muito importantes, que são fundamentais para a história desse político, e quando a gente vai olhar, por exemplo, nas redes sociais, na narrativa dele, no que ele usa como argumento, como retórica, ele não está mais falando daquilo. E aí a gente vai conversar com o pessoal e diz, cara, vocês fizeram isso aqui foi muito importante. Por que vocês não estão falando disso? A gente já falou demais. Existe isso de você falar demais sobre um assunto? Eu penso rigorosamente igual você pensa, já falei isso 1 milhão de vezes para vários políticos e assessores. Eu falo, velho, rede social é propaganda, nós estamos fazendo propaganda, não é? Aquilo é um jornal diário que você tem que produzir uma matéria nova todo santo dia. Porque eu falei semana passada uma coisa, não posso repetir. Não, pelo contrário. Identifica quais são os seus atributos, os seus diferenciais competitivos, aquilo que realmente faz diferença para o seu eleitor, que tem relevância para ele e que vai te fazer trazer voto na frente, e repete isso aí. Sim. Eu posso repetir de formas completamente diferentes. Esse é um conceito que vem lá da propaganda nazista, que é a orquestração. Sim. Quer dizer, você tem um conceito essencial que você vai repeti-lo de formas diferentes, em meios diferentes, mas o tempo inteiro você está fixando aquela mensagem, né? Comunicação é frequência e repetição. As pessoas parece um conceito tão óbvio, mas ela é absolutamente essencial, né? Tanto que a publicidade tem o GRP, que é uma medida para você ver se aquela mensagem foi veiculada suficientemente a ponto de ser fixada. Sim, né? Exato. Então, acho que não sei se o pessoal não conhece esses conceitos ou despreza, mas é exatamente isso. Acho que a gente tem que identificar o que é essencial, a pesquisa serve exatamente para isso. Sim. E reforçar, e bater e repetir. Né? Isso. Até porque nas redes sociais você tem muito essa lógica. Às vezes o político acha que alguma coisa que ele divulgou, que ele postou, todo mundo viu. E assim, nem todo mundo viu, nem todo mundo que viu prestou atenção, e nem todo mundo que viu, mesmo prestando atenção, gostou no sentido de entender que aquela mensagem de alguma maneira o convenceu de alguma coisa. Então você tem um cara que assim, o cara não viu. O cara viu, não prestou atenção. Aí você diz assim, mas tem o que viu e prestou atenção, mas não gostou, não se sentiu tocado. Que ele representa? E ele viu uma vez, então esse conceito não conseguiu entrar.
Rodrigo, a Mas gente... deixa eu só comentar isso Sim. aí que é interessante. Eu vou trazer para o outro campo. Isso acontece do mesmo jeito quando você faz programa eleitoral, por exemplo. É Sim, porque as pessoas, não, porque eu falei num programa eleitoral sim. 2 dias para trás, eu não posso falar agora. A gente faz não é, o eleitor não acompanha aquilo como se fosse uma novela, que todo dia ele está ali vendo um capítulo. Né? Isso. Eles vêm aqui, pulam ali, Isso. Às a- vezes o pessoal faz a programação e diz, olha, nesse programa nós vamos falar sobre de saúde, educação. nesse sobre educação, nesse não sei o quê. E aí, de repente, tipo assim, pela obrigação por achar que ele tem a obrigação de falar de várias áreas, ele dá o mesmo peso para áreas que não têm a mesma importância e até uma coisa que é muito boa, que ele precisa ficar reforçando o tempo todo, ele dá o mesmo peso de uma coisa que é às vezes algo que ele não era nem para ele falar naquilo na campanha, Sim, porque é um sim. negócio que às vezes até atrapalha, O né? eleitor não interessa. Aí quando você faz o grupo focal para monitorar os programas, o que o eleitor fala? Por exemplo, eu fiz um programa sobre educação na terça e aí na quinta eu falei de segurança. Aí o sujeito que assistiu na terça falou, pô, mas na quinta ele não falou de educação, não falou, ou seja, fica sempre um negócio Isso. incompleto. Exato. E aí o que a gente fez? A gente entendeu essa lógica e falou, ó, então tem que fazer meio um programa completo todo santo dia. Aí eu Isso. beleza, é sobre segurança, mas tem um mix lá que fala de saúde, educação, para ter uma ideia de completude. Que é quem assistiu naquele dia falou, não, o cara tem projeto para todas as áreas. Exato. Né? Então, é um pouco isso. Eu acho que o marketing, na minha percepção, ela tem que ter ciência embarcada. Não pode ser um negócio. Sim. Eu acho que tem que ser assim. A pesquisa E serve muito exatamente menos, por muito isso. menos naquela lógica de assim, não, é assim que se faz, todo mundo está fazendo assim, vamos. Ó, agora está se fazendo assim, né? Um louco em algum lugar faz uma coisa Tá na completamente moda, né? fora da caixa, sem nenhuma base científica, sem nenhum conhecimento. E aí a galera diz assim, ó, e funciona, e às vezes naquele caso específico funciona. E a nova tendência agora é essa, né? Eu acho que a gente que já está na estrada há mais tempo já identificou que não dá para ficar seguindo modinha Isso. e eu acho que a rede social, e sobretudo a galera mais nova, isso não é uma crítica, mas assim, a galera mais nova que não tem essa bagagem toda, não tem uma formação acadêmica tão pesada, não consegue entender tanto essa dimensão da importância do planejamento, a importância dos dados, a importância de você começar a entender aquilo que eu fiz deu resultado, que feedback que eu tenho, eu preciso corrigir. Né? Não é um negócio, agora o povo está falando determinada coisa, é o assunto do momento, eu vou ficar falando sobre isso. Beleza, mas você está se posicionando, Exato. você está afirmando seu diferencial competitivo, que dê a sua identidade. Sim, Né? Então sim. você não vira um falador do assunto do momento. Eu acho muito estranho isso. Rodrigo, você é um cara conhecido, você é um cara que trabalha com grandes políticos, grandes campanhas, e a gente estava conversando esses dias sobre esse desafio que a gente tem agora, que é um mercado que está crescendo, está se desenvolvendo, está aumentando a demanda, e esses dilemas que a gente tem, às vezes esses desafios que a gente tem de ter muita procura pelo nosso trabalho, mas tentar entender como é que a gente consegue entregar 100% de qualidade para 3 clientes, 4 clientes, 5 clientes. Né? Então, como é que você está lidando com isso? Olha, esse dilema, vamos falar que quase que é o dilema da minha vida, assim, profissional, né? Porque no fim das contas é sempre desejável que a gente tenha uma escala, né? Que você consiga atender mais gente, mas a preocupação com a qualidade ao mesmo tempo está ali o tempo inteiro, eu vou dar conta. Enfim, ao longo da vida eu já fiz, sei lá, eleição de prefeito, que eu fiz 9 campanhas ao mesmo tempo. Para mim não funcionou, porque como eu trabalho muito com estratégia, analisar, fazer, transformar informação em comunicação. Então é uma coisa muito artesanal em alguma medida. Né? Então é difícil você escalar isso. Né? Aí ao longo do tempo acaba que você faz uma campanha, 2 campanhas no máximo. Né? Você faz um governador e um senador junto, mas assim, eu não consigo fazer 2 campanhas de governador ao mesmo tempo. Sim. Eu nunca consegui. Agora, hoje eu acho que tem vários modelos possíveis aí, eu acho que o mercado está, de fato, mudando muito, ampliando muito. Vamos tentar, né, fórmulas diferentes. Eu acho que quando você tem uma certa senioridade também, é possível, por exemplo, que você tenha operações funcionando e a gente dá uma consultoria aqui, uma coisa um pouco mais à distância, sem um envolvimento tão grande, né? Analisando a pesquisa, dando um toque aqui, fazendo uma correção de rota ali, ajudando em conceituar, né? Acho que é possível. Né?
Mas a minha experiência é um pouco diferente mesmo. Eu entro para dentro e viro ali 100% embarcado naquela Isso. coisa, mas não acho que assim, é um testemunho muito pessoal, assim. As campanhas cada vez estão mais pesadas, exigindo muito, quase uma saúde mental muito forte Sim, da gente. Então, assim, você está muito embarcado, muito envolvido, é uma coisa, não é nem boa. Eu gostaria de sim. estar um pouco mais distante, assim, entendeu? Partir de uma aqui, outra ali, acaba que vai ser mais Às leve, vezes eu sinto né? isso, que quanto mais distante você tá, eu uso sempre essa frase, né, que José Saramago dizia que para você ver a ilha, você tem que sair da ilha. Uhum, uhum, E às vezes a gente tem uma visão em perspectiva muito interessante quando a gente está mais distante. E eu claro. que trabalho muito de maneira remota, tenho clientes que eu não conheço pessoalmente e já fiz campanha de clientes que eu não conhecia pessoalmente. E deu muito certo o trabalho, às Sim. vezes muito por isso, porque eu não tinha nenhum tipo de envolvimento. É o olhar estrangeiro que eu chamo. Esse olhar Isso estrangeiro é é, muito legal, que você consegue exatamente ver de uma maneira mais desapaixonada, isso. mas às vezes essa frieza é importante para você conseguir perceber coisas que quem está ali no fogo da panela não consegue ver, né? Isso, exatamente. Rodrigo, tem uma outra coisa que você trabalha, que é uma expertise muito interessante. Você tem que é essa questão de preparação de políticos. Você tem um método específico, inclusive, para preparação de debate. Então, como é que funciona esse trabalho? Olha, não foi nada assim que, vamos dizer, que foi pensado, talvez agora, depois de um longo tempo, está virando um produto. Mas na verdade é Sim, o seguinte: eu já tive campanha que a única coisa que eu fiz na campanha foi preparar o candidato para debate. Então, quando sim, você tem eleições majoritárias, que você tem lá, sei lá, 20 debates ao longo de uma campanha, 15 debates ao longo. Então, assim, você tem quase debate dia sim, dia não, né? Ou é um sim, debate, ou é uma sabatina, ou é. E isso exige do candidato muito mais que um preparo, não é media training só, não é só saber falar na televisão, sim. saber no rádio, é ter conteúdo, ter Isso, fluência sobre aquele conteúdo, né? exatamente. Eu não posso falar bobagem sobre educação, sobre segurança, sobre saúde, Às né? vezes tem muito aquela questão, tá na preparação do debate, e aí tem muita gente dizendo assim, você vai falar assim, você vai falar assim, você vai falar assim. E ninguém diz assim, você vai falar o que você vai falar, né? Então Exatamente. o cara vai falar bonito, o cara vai falar, mas não tem Não conteúdo, fala né? nada, né? No Isso, fim das contas, só é, fala. Ou seja, o que a gente faz, que eu chamo de infotraining, ou seja, isso, é uma. Primeiro, a gente conseguir juntar boas informações, bons dados, bons estatísticas daquele estado, daquela cidade, organizar isso e, é o que eu falo, traduzir para o português, vamos falar assim, né? isso, Trazer do técnico, daquela coisa hermética, fechada, para uma coisa mais simples, que você consiga comunicar, né? E talvez seja a etapa mais difícil, é você internalizar aquele conteúdo no candidato, que o candidato consiga ter fluência naqueles assuntos, né? sim, Que ele domine aquilo de alguma forma, né? Para ele não falar bobagem, para ele, as pessoas precisam confiar. Para confiar, ela precisa passar credibilidade. Então, para ter credibilidade, eu tenho que saber do que eu estou falando, né? Afinal de exatamente, contas, eu sou o isso, líder e você é o gestor, né? Então, isso, eu preciso dar para ele um entendimento mínimo das coisas que são importantes para o eleitor. Então, é uma mescla de media training, quer dizer, você pegar um dado, uma estatística, uma informação importante, dar fluência para ele e depois que você transforma aquilo em pílulas de comunicação, vamos falar, ele conseguir convencer as pessoas a partir de informação, sim, né? exatamente, Então, não é um trabalho trivial, não é um negócio do dia para a noite, né? isso, Demora, parará, e acaba que a gente vai usando isso para um debate, para uma sabatina. Aos poucos você vai colocando o candidato em ambientes menos hostis, depois por mais sim, hostil, você vai treinando ali e até ele conseguir, vamos dizer, andar sozinho, vamos falar assim. isso. Maravilhoso. E como é que estão as perspectivas para 2026? Já está com a agenda cheia? Já está. O ano ímpar é sempre um ano mais tranquilo de conversa, Isso. né? É até bom que tenha um pouco esse tempo, assim, por exemplo, para poder preparar livro, para poder fazer alguns Sim, eventos, e vamos conversando, né? É, é, a grande questão é tentar pegar uma boa campanha que nos remunere bem e que seja legal, que seja interessante, que a gente cresça também, né? isso. Então é sempre uma escolha, tem que ser bem feita para Então, não então, então, na, embarcar em coisa errada. então, na prática, quem quiser ter Rodrigo Mendes na campanha ou nesse trabalho de fazer o 360, ou nesse trabalho de preparação,
de candidatos, ainda tem, Claro. tem como. Não, vamos, estamos conversando. E agora é hora de conversar com todo mundo. Exatamente. E como é que faz para te encontrar? Quais são os seus canais? Bom, eu fiz uma escolha, não sei se certa ou errada, e talvez eu vou ter que rever um pouco isso também. Eu fiz uma escolha de ser forte no LinkedIn. Então, provavelmente, hoje eu devo ser um dos principais nomes do marketing político no LinkedIn, que não é um canal que quase ninguém usa, né? Mas eu fui por ali, e ali eu produzo regularmente por LinkedIn. O Instagram quase eu nem uso, né? Tem que mudar um pouco isso, que eu acho que não é necessariamente um bom caminho, mas foi o que eu fiz. Uma estratégia meio de guerrilha, assim, né? De ser um peixe grande num lago pequeno. Isso. Tinha um amigo meu que dizia: é melhor ser a cabeça da lagartixa do que o rabo do leão. Isso é mal ser túmido. Mas enfim. E aí, para me achar, eu acho que o principal canal de fato é o LinkedIn, que é Rodrigo Mendes Consultoria. E ali, a partir dali, a gente conversa, ali a gente bate papo, eu sempre interajo, respondo, estou muito ativo ali. As outras mídias, bem menos. Certo. Então, obrigado pela participação, foi maravilhoso conversar com você, fazer essa trajetória aí de entender desde essa sua história até como é que está a sua perspectiva para o ano que vem. Prazer, queria agradecer. Rodrigo me chamou para participar de um livro que ele está organizando aí. É um prazer falar sobre... Perdão, minha voz hoje está... Falar sobre, inclusive, preparação para debates eleitorais. E eu disse a ele que eu não sei o que é que eu estou fazendo no meio de tanta fera ali, mas vou me esforçar para trazer, inclusive, um olhar meio diferente da minha perspectiva, da minha experiência do meu mercado. Então, brigadão, Rodrigo, e vamos seguir nessa jornada. Vamos seguir aí conversando, trabalhando junto para fazer esse mercado se desenvolver. Eu que agradeço e presenteei o livro dizendo do reconhecimento que eu tenho pelo seu trabalho de fortalecimento do nosso mercado, de formação de tanta gente que está querendo entrar agora aí. Eu acho que é um trabalho fundamental, né? E é isso que faz com que o nosso mercado, de fato, cada vez aumente, tenha mais gente competente, né? Então eu que agradeço muito aí pela participação. Obrigadão. E esse foi Rodrigo Mendes aqui no Boca de Urna.